Muito bom dia a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos desta primeira reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 27 de outubro de 2022. Inicio saudando o nosso corregedor-geral em exercício, doutor Pedro Franco de Campos. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Pedro. Saúdo igualmente o nosso decano, ilustríssimo decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto, em nome de quem cumprimento os demais membros deste colegiado. Faço uma saudação especialíssima também aos nossos servidores, que estão hoje nos ajudando nesta sessão extraordinária. Saúdo igualmente os colegas e todos aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando aí pela plataforma Teams. Hoje temos uma pauta extraordinária, portanto, não há, pelo regimento, comunicações dos ilustres conselheiros. O tema é proposta de moção, uma proposta feita pelo conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte, uma proposta de moção contrária ao artigo 8º da resolução TSE número 23.714/22. O tema está em discussão, eu indago se vamos discutir ou se já podemos nos manifestar na ordem proposta. Começaríamos pelo doutor João Machado. Por favor, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar os nossos colaboradores, assim como os colegas que acompanham a presente sessão. E como eu fui um dos subscritores da moção de repúdio ao artigo 8º da Resolução 23.714 de 2022, eu gostaria de propor um encaminhamento, segundo o qual eu gostaria de falar um pouco a respeito do motivo pelo qual foi apresentada essa moção de repúdio. Essa resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022, ela, na verdade, possui uma série de problemas, não é? Uma resolução, como todos nós sabemos, a finalidade única e exclusiva dela é regulamentar aquilo que está disposto no corpo da própria lei. E essa resolução 23.714, ela não faz isso. Ela estabelece um procedimento próprio, não previsto na lei eleitoral. Ela concede superpoderes. Doutor Antônio Carlos da Ponte, peço licença só um minuto. Nós estávamos no proposto do encaminhamento, evidentemente que a palavra seria passada a Vossa Excelência enquanto relator, muito embora já o tivesse feito na última reunião. Como essa reunião foi convocada extraordinariamente para esse tema, eu passarei a palavra a Vossa Excelência em alguns segundos. Peço, no entanto, queria rogar a este colegiado, em função das agendas e pautas de todos nós, que, uma vez expostas as razões pelo, vamos dizer, relator da proposta, doutor Antônio Carlos da Ponte, nós pudéssemos passar a votação e as justificativas de cada conselheiro para o acolhimento ou não da proposta. Não é? E com a votação encerraremos os trabalhos por conta de agendas. Insisto, trata-se de uma reunião extraordinária, não vamos, evidentemente, caçar a palavra de ninguém, muito pelo contrário, mas pediríamos que seguíssemos na sequência a exposição do proponente, que nós pudéssemos votar e cada um faça todas as justificativas que entender pertinentes no momento da sua manifestação, votando a favor ou contra a resolução. Digo isso porque, efetivamente, estou aqui com 2 conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Temos uma agenda muito importante aqui hoje, longa, extensa, então acho que o tema já foi muito debatido na última sessão. Então eu peço que os colegas de conselho possam, claro, devem justificar o voto, não é?
mas peço que o façam no momento oportuno e que a gente possa encerrar esse tema votando de forma democrática e objetiva. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, senhor presidente. O que eu dizia é que eu propus juntamente com os demais colegas Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti, Marco Antônio Ferreira Lima e José Carlos Mascari Bonilha, uma moção de repúdio especificamente ao artigo 8º da Resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022, do Tribunal Superior Eleitoral. Como eu afirmava, uma resolução ela tem um objetivo única e tão somente de atuar dentro daquilo que estabelece o texto legal. Uma resolução ela não pode proceder a estabelecer procedimentos, muito menos fixar sanções. E essa resolução ela não só cria um procedimento não previsto na lei eleitoral, como fixa sanções que também não são acolhidas pela legislação eleitoral. Não obstante, a resolução também concede superpoderes ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que não é encontrada no corpo da própria lei. A resolução, no seu artigo 4º, ela institui também a censura, que é expressamente vedada pelo artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. E o que me parece extremamente delicado, e foi objeto exatamente desse pedido de moção contrária à resolução, é o artigo 8º. O artigo 8º que revoga o artigo 9º-A da resolução TSE número 23.610 de 2019. Essa resolução 23.610 de 18 de dezembro de 2019 do TSE, ela buscou regulamentar a propaganda eleitoral nas últimas eleições para prefeitos e vereadores. E por que ela data de 18 de dezembro de 2019, se a eleição ela se daria no ano de 2020? Por uma razão muito simples. As resoluções do TSE, regulamentando matéria eleitoral, elas devem ser expedidas até o mês de março do ano das eleições, e não faltando 10 dias para a ocorrência do processo eleitoral, tal como acontece. Pois bem, essa resolução 23.610 de 2019 do TSE, ela no seu artigo 9º-A, cuidando da propaganda, mormente da propaganda praticada nas mídias sociais e na internet, ela estabelece que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito. Eu quero esclarecer aqui que a nossa lei eleitoral, a Lei 9.504 de 97, que é conhecida como Lei das Eleições, ela foi aplicada pela primeira vez nas eleições de 1998. E ali houve um precedente muito interessante. O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio dos juízes que integravam a Comissão de Juízes Auxiliares, expediu várias portarias que faziam vezes daquele procedimento judicialiforme, que era previsto em 1965 aqui no Brasil, apontando eventuais violações à lei eleitoral e a necessidade de imposição dessas sanções. E o que fez o Tribunal Superior Eleitoral em 1998? Ele declarou a nulidade de todos esses processos, dizendo que a iniciativa, diga-se de passagem, corretamente competiria ao Ministério Público, a partido político, a coligação ou a candidato. Essa resolução que nós estamos discutindo hoje, especificamente o seu artigo 8º, a resolução 23.714, ela retira atribuições que são próprias do Ministério Público. Não é uma resolução que vai dizer o que pode ou não ser feito por parte do Ministério Público. Quem determina isso é o texto constitucional
e a lei. E a resolução ela não tem o condão de revogar a lei. Essa resolução ela significa um grave ataque ao sistema acusatório. Ela, na verdade, retira atribuições que são do Ministério Público e coloca o TSE com a devida vênia, indevidamente, na condição de legislador positivo, o que não pode, de maneira alguma, contar com a complacência ou com a anuência do Ministério Público. Eu insisto que o Ministério Público ele é fundamental no processo social e democrático de direito. E permitir que uma resolução venha retirar atribuições tão caras que não pertencem à nossa instituição apenas, que dizem respeito à sociedade, é atacar a cidadania, com o que nós não podemos de maneira alguma concordar. Então, a minha moção é uma moção no sentido de repúdio a essa resolução 23.714 de 2022, especificamente no seu artigo 8º, que retira atribuições do Ministério Público. Isso não pode ser aceito, isso não pode ser admitido. Não existe democracia sem Ministério Público. Não existe democracia em um país em que o Ministério Público não tem voz. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações e o meu encaminhamento. O encaminhamento do proponente da moção. Passamos, então, pela ordem, às manifestações dos demais ilustres membros deste colegiado, com a palavra aqui pela ordem, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor Procurador-Geral. Saúdo Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, saúdo o senhor Corregedor-Geral em exercício, doutor Pedro Franco de Campos, saúdo senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem peço vênia para cumprimentar os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos dedicados servidores e saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as pessoas que acompanham esta reunião. Cuida-se de moção do eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte contra o artigo 8º da resolução TSE número 23.714 de 2022. A competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir resoluções advém dos incisos 9 e 8 do artigo 23 do Código Eleitoral. O parágrafo 3º do artigo 105 da Lei nº 9.504, de 97, realmente estabelece que as resoluções que serão aplicadas ao pleito eleitoral devem ser expedidas até o dia 5 de março. No entanto, o artigo 57J da mesma legislação eleitoral possibilita ao TSE a regulamentação do disposto nos artigos 57A a 57I, de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral. A expedição da resolução às vésperas do segundo turno ocorreu em virtude do aumento maciço da disseminação das chamadas fake news, comparado ao próprio primeiro turno. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, ao expedir a resolução número 23.714/22, agiu dentro de sua competência normativa. A referida resolução, de modo algum, afasta a possibilidade de o Ministério Público requerer, junto ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o exercício do poder de polícia, nem tampouco lhe retira a possibilidade de ingressar em juízo com representação eleitoral. Na verdade, a legitimidade de agir do Ministério Público está esculpida no artigo 127 caput e no artigo 129, incisos 2, 6 e 7 da Constituição Federal,
no artigo 96 da Lei nº 9.504, de 97, e no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução TSE 23.608. Com efeito, o Ministério Público continua legitimado tanto para requisitar o exercício do poder de polícia ao presidente do TSE, para a imediata remoção de conteúdos da internet, parênteses, canais, sites, blogs, perfis de usuários, etc., visando ao enfrentamento à desinformação, chamadas fake news, como para ingressar com representação eleitoral, com pedido de medida liminar, com igual finalidade. Infere-se que a resolução agilizou a própria atuação do Ministério Público, uma vez que não havia previsão de ser acionado o exercício do poder de polícia para a remoção imediata de conteúdos ilícitos da internet. Anteriormente à resolução, era necessária medida judicial por parte do Ministério Público e demais legitimados para alcançar esse objetivo. No entanto, nem sempre o resultado era obtido prontamente, em decorrência da lentidão dos provedores de internet, o que acabava por possibilitar que as fake news fossem rapidamente disseminadas, impedindo o seu devido controle. Na verdade, o que se observou foi a extensão do poder de polícia ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já previsto pelo artigo 41, parágrafo 1º, da Lei nº 9.504, de 97, para os juízes eleitorais e juízes designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. A resolução número 23.714, de 22, não se traduz em censura prévia. A censura prévia existiria se o exercício de poder de polícia fosse utilizado para remover ou suspender da internet conteúdos lícitos. Referida resolução almeja, no entanto, o combate imediato e efetivo à desinformação, não se olvidando que divulgar na propaganda eleitoral, durante o período eleitoral, fato que sabe inverídico em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência eleitoral é considerado crime eleitoral previsto no artigo 323 do Código Eleitoral. Conclui-se assim não se tratar de censura prévia, protegida, dentre outros, pelo artigo 220 da Constituição Federal, mas de efetivo combate à perpetuação de um crime eleitoral que coloque em risco a lisura das eleições, prejudicando imensamente os candidatos que são por ela atingidos. A comprovar a salvaguarda de tais poderes, verifica-se a existência de representação que o Ministério Público Eleitoral ofereceu com base na resolução número 23.714 de 2022, perante o Tribunal Superior Eleitoral, em face de Cristiane Brasil Francisco, motivada pela publicação no perfil do Twitter dessa última, um vídeo em que seu pai, Roberto Jefferson, nos termos da aludida representação, aspas, promove ataque de rara vileza contra a magistrada desse tribunal, a ministra Carmen Lúcia, a propósito de voto proferido em julgamento dessa corte, no qual, aspas, usa das mais torpes expressões e se vale de inconcebíveis ofensas à digna magistrada, deduzidas de modo tão abjeto que a transcrição nesta petição não se recomenda, fecha aspas. Ao deferir a liminar nos autos, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral pontuou, aspas, longe de ser uma crítica legítima a decisões judiciais, o fato constitui clara investida contra a integridade do processo eleitoral, tendente não apenas a transgredir a honra de ministra desta Corte, mas também, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral Eleitoral, aspas,
vilipendiar a honorabilidade do tribunal encarregado de organizar as eleições e de resolver questões surgidas no seu curso, fecha aspas. Como se percebe, a Corte Eleitoral não apenas deu agasalho à pretensão do representante, como destacou e valorizou o trabalho do parquê ao consignar, repito, aspas, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral Eleitoral, fecha aspas. A proposta da resolução número 23.714 de 2022 efetivamente é de enfrentar a execrável desinformação que atenta à integridade do processo eleitoral, viabilizando o uso de poder de polícia previsto em lei pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a possibilidade de provocação dos colegitimados, como o Ministério Público, determinando-se as plataformas da internet a remoção imediata e célere de conteúdo abominável e nocivo que nada tem de crítica democrática. E determinou o ministro-presidente a imediata remoção do conteúdo utilizando-se do artigo 2º, respectivos parágrafos, da resolução número 23.714, recém-publicada. Por outro lado, insta a ressaltar a absoluta inexistência de censura imposta pela resolução editada pelo TSE aos casos que atinjam a integridade do processo eleitoral, uma vez que a Constituição Federal não autoriza, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, à democracia e ao Estado de Direito, que pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, de modo que é lícita a remoção de conteúdos, como já era prevista na resolução número 23.610, de 18 de setembro de 2019, em seu artigo 38. Resolução número 23.714 de 2022 não se traduz em censura prévia. A censura prévia existiria se o exercício de poder de polícia fosse utilizado para remover ou suspender da internet conteúdos lícitos. Referida resolução almeja, no entanto, o combate imediato e efetivo à desinformação, não se olvidando que, conforme já foi consignado, constitui crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral. Conclui-se assim, não se tratar de censura prévia, protegida, dentre outros, pelo artigo 220 da Constituição Federal, mas de efetivo combate à perpetuação de um crime eleitoral, que coloca em risco a lisura das eleições, prejudicando imensamente os candidatos que são por ela atingidos. A revolução do artigo 9A da Resolução 23.610 de 2021 não afasta a possibilidade de o Ministério Público, tanto de requerer o exercício do poder de polícia do TSE, como de ingressar com representações eleitorais, pois sua missão constitucional nas eleições é a de zelar pelo regime democrático, pela regularidade e lisura das eleições, contra interferências de abusos do poder econômico, do poder político e dos meios de comunicação social, abrangida por esse último a própria internet. A resolução número 23.714 mantém os objetivos do artigo 9A ao prescrever no artigo 2º. Artigo 2º. É vedada, nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Fecha aspas.
O artigo permite ao Tribunal Superior Eleitoral, a qualquer de seus membros, e não apenas ao presidente, exercer de ofício o poder de polícia previsto em lei para determinar às plataformas da internet a remoção do conteúdo ilícito. O tribunal pode, de ofício, sem provocação do Ministério Público, agir, o que não retira do Ministério Público a possibilidade de provocar esse mesmo poder de polícia ou de ajuizar representação eleitoral, como fez em relação ao vídeo com ofensas à ministra Carmen Lúcia. Sua legitimidade de agir está fulcrada no artigo 127 da Constituição Federal, no artigo 96 da Lei 9.504 de 97 e no artigo 3º, parágrafo único da Resolução TSE número 23.608. No artigo 7º da nova resolução está prevista a possibilidade de ingresso com ação penal e representações eleitorais, como havia no revogado artigo 9º, parágrafo... Perdão, no artigo 9º, artigo 7º. O disposto nesta resolução não exclui a apuração da responsabilidade penal do abuso de poder e do uso indevido dos meios de comunicação. E aqui, mais uma vez, a legitimidade do Ministério Público não é abalada, pois ele continua legitimado a ingressar com ação penal eleitoral, que é pública e incondicionada, e com ações de investigação judicial eleitoral, além de outras previstas na legislação eleitoral e na Constituição Federal. Entre aspas, ação de impugnação de mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Desse modo, não houve, por parte da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer afronta à legitimidade do Ministério Público e nenhum dano ao processo eleitoral ou à liberdade de expressão e outros valores constitucionais. O ministro Edson Fachin, ao despachar a medida cautelar na ADI 7.261 do Distrito Federal, que questiona os dispositivos da novel resolução, consignou que, aspas, a norma atacada em nada viola as prerrogativas do Ministério Público, porquanto a resolução preserva a inércia da jurisdição, facultando e não impondo que o Ministério Público fiscalize a prática de desinformação, fecha aspas. Assim sendo, respeitando o entendimento esposado pelo eminente conselheiro Dr. Antônio Carlos da Ponte e acompanhado por outros ilustres conselheiros, voto contrariamente à moção apresentada. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra à doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Bom dia a todos e todas. Cumprimento inicialmente o nosso procurador-geral, em seguida cumprimento o nosso corregedor-geral, cumprimento os demais colegas componentes desse colegiado, na pessoa do doutor João Araújo Neto. Cumprimento os nossos servidores e servidoras por nos permitirem essa sessão e os nossos colegas e colegas que nos assistem. E passo a proferir o meu voto. No momento em que o Brasil se encontra dividido e as paixões estão inflamadas, o que todos nós conseguimos sentir no nosso dia a dia pelas mensagens recebidas de parentes e amigos, reputo ser necessário que nós hajamos com serenidade sobre as questões que não são trazidas neste órgão colegiado. Nesse sentido, o meu entender, foi extremamente importante ter sido concedido tempo para que nós pudéssemos nos inteirar da Resolução 23.714, de 2022, seus fundamentos e sua repercussão, para de que forma responsável pudéssemos dar nossos votos. Na última reunião, ouvi atentamente as razões expostas pelos conselheiros Ponte e Saad para o encaminhamento da moção de repúdio ao artigo 8º desta resolução, e também, nessa data, ouvi atentamente a nova exposição feita pelo eminente conselheiro da Ponte, nos quais os principais argumentos trazidos
no meu entender, seriam a censura prévia e o ceifamento das prerrogativas do Ministério Público, o que, no entender desses dignos colegas, merece ser amplamente e prontamente repudiados. Após o bem lançado voto do conselheiro João Machado de Araújo Neto, gostaria de destacar alguns pontos que me parecem relevantes. Inicialmente, a resolução não indica o caminho de censura prévia aos meios de comunicação. O que ele articula em seu artigo 2 é a retirada de notícias inverídicas e gravemente descontextualizadas que atingem a integridade do processo eleitoral, determinando as plataformas a sua imediata remoção desse conteúdo. Isso porque, entre o pleito eleitoral de 2018 e 2020, houve o aumento exponencial da desinformação, com crescimento de 1.671% no volume de conteúdos falsos. Entre o primeiro e o segundo turno dessa eleição, o TSE informou que, até a data da edição dessa resolução, o recebimento diário de 506 denúncias de desinformação contra as eleições, o que corresponde a um aumento de 992%. De outra parte, no mundo moderno, percebemos a velocidade com que as informações circulam pelas mídias digitais. No último domingo, quando a filha do ex-deputado postou em seu Twitter o vídeo de seu pai, até o momento em que o TSE, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, em representação movida pelo vice-procurador-geral eleitoral, que determinou a retirada do conteúdo do Twitter, haviam sido registradas 19.500 visualizações e 472 retweeters. Todos nós assistimos os questionamentos feitos a Cambridge Analytica pelo Congresso americano nas eleições presidenciais daquele país. É sabido que os algoritmos permitem que as notícias que estejam sendo bastante veiculadas nas mídias sociais ganhem relevância aparecendo para um enorme número de pessoas, podendo fazer com que sejam levadas de forma equivocada a decidir por candidato A ou B em determinado pleito eleitoral. Não é por outro motivo que há inúmeros documentários que apontam que teria sido um dos motivos pelo qual a população da Inglaterra votou favoravelmente ao Brexit, estando colhendo nesse momento as duras consequências dessa escolha, que temos presenciado na mídia com a sucessiva queda dos primeiros ministros. Outro ponto que me parece relevante é destacar o poder de polícia conferido ao TSE. O poder de polícia, como sabemos, é corolário do direito administrativo, e a resolução em nada inovou nesse sentido, como bem apontado pelo conselheiro João na leitura do seu voto. Também me parece relevante que não houve qualquer limitação ao poder do Ministério Público, tanto assim que nos dias posteriores à edição da resolução, o vice-procurador-geral eleitoral ingressou com a representação contra Cristiane Brasil, representação 11.541, que foi julgada pelo TSE em 23/10/2022, para retirada imediata por parte da rede social Twitter do conteúdo já mencionado. Aliás, é importante ressaltar que, contra as decisões de ofício do TSE, cabe mandado de segurança sem prejuízo do ajuizamento de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. Também não inovou a resolução a propor sanções, pois a Lei 9.504 de 97 já previa a imposição de multa ao provedor de internet em caso de desobediência de ordem judicial, conforme estipulado nos parágrafos 4 e 5 do artigo 57b e 57f. A resolução em questão apenas delimitou os prazos a serem observados pelos provedores de internet para o cumprimento da ordem judicial, bem como elevou o valor da multa anteriormente previsto, para o efetivo cumprimento da lei. Por fim, conforme já exposto, o STF, por 9-2, referendou a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin contra a ADI proposta pelo Procurador-Geral da República contra a Resolução 23.714 de 22, mantendo a íntegra. Pelos motivos expostos, eu também voto contra a moção proposta pelo conselheiro Ponte e pelos demais conselheiros por ele nomeados. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Tatiana Bicudo. Com a palavra, doutor José Carlos Bonilla. Senhor presidente, colegas de colegiado, muito bom dia. Desejo também uma ótima reunião às senhoras e senhores servidores e a todos que nos acompanham presencial ou virtualmente. O Supremo Tribunal Federal, na sua atual composição,
já validou um inquérito judicial que se viu instaurado de ofício, com fundamento num artigo do regimento interno daquela corte, que, diga-se, sequer foi recepcionado pela Constituição da República, porque contrário ao sistema acusatório contemplado na Carta Constitucional. Evidentemente que a decisão está tomada, o inquérito judicial tramita e a nós nos cabe acatar essa decisão judicial, mas se eu fosse instado a me manifestar a esse respeito, exprimiria a minha opinião dizendo que esse inquérito não está em exata conformidade com a Constituição. O mesmo se diga agora, em face de uma decisão do mesmo Supremo Tribunal Federal, coonestando a Resolução 23.714 deste ano. Essa resolução, além de contemplar, sim, a censura, a meu juízo, revoga o artigo 9A da Resolução também do TSE de 2019, número 23.710, e retira da condição de um dos atores principais do processo eleitoral a nossa instituição, o Ministério Público. Evidente que a decisão do Supremo também já foi tomada, mas isso não afasta a necessidade deste colegiado se debruçar sobre esse tema e conferir a cada um dos integrantes deste conselho a oportunidade para que expressem a sua opinião a esse respeito. A questão que se coloca inicialmente é exatamente a compreensão jurídica do que seja resolução. Qual o seu alcance? Quais podem ser os seus objetos? Se uma resolução pode legislar de maneira a tornar despicienda a participação do Ministério Público, pretextando enfrentamento à desinformação e agilidade na remoção de conteúdos considerados gravemente erráticos, equivocados. A mim me parece, com todas as vênias, que essa matéria é uma matéria de competência do Congresso Nacional. Não pode uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, no meu sentir, legislar sobre esse tema. É bem verdade que protagonista em eleição é o eleitor e a eleitora. É o candidato e a candidata. Os atores do sistema judicial não são os protagonistas. Eles cumprem e devem cumprir a legislação, a Constituição da República e as leis que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República e sancionadas pelo chefe do Executivo Nacional. Resoluções vêm sendo gestadas, paridas, de uma forma desmedida, e me parece que esse tema, afastando a iniciativa do Ministério Público desse requerimento de remoção e prévia análise do que deva ser removido, a resolução desborda dos seus limites jurídicos. O microsistema eleitoral deve estar em conformidade com a Constituição da República. E a despeito de se conferir poder de polícia ao juiz eleitoral, a máxima, o postulado constitucional diz que o juiz não deve proceder de ofício, ne procedat iudex ex officio, diz a máxima por todos nós conhecida. Então a questão que se coloca, a questão fulcral, primeira é a seguinte: pode uma resolução tratar desse tema? É bem verdade que o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para baixar resoluções. Isso é induvidoso, isso é indisfarçável. O que se questiona é se esse tema
sob o fundamento de combater a desinformação, afastando o Ministério Público desse papel principal, é matéria que possa ser tratada por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E, no meu entendimento, a resposta que se impõe é negativa. Basta que se compreenda a conceituação do que seja resolução. Volto a dizer, quais os seus limites. Portanto, insisto, essa resolução afasta, sim, o Ministério Público da condição de ator principal no processo eleitoral e dá ao juiz a capacidade de remoção desses conteúdos, segundo a sua própria e exclusiva análise, sem que seja provocado. Isso me parece merecedor de uma reprovação com todas as vênias. Portanto, sem mais delongas, eu aqui quero ratificar, em gênero, número e grau, tudo o que foi dito pelo conselheiro proponente dessa moção, nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte, e insistir no sentido de que o Ministério Público deixe aqui consignado o seu entendimento em defesa da instituição e do seu papel definido constitucionalmente a partir do artigo 127 da Constituição de 88. É imperioso que o Ministério Público se autodefenda quando há investidas contra as suas prerrogativas, contra os seus poderes desenhados pelo legislador constituinte. Então, quer porque essa matéria não possa ser tratada por resolução na medida em que é de competência do Congresso Nacional, quer porque essa resolução atenta, sim, contra prerrogativas do Ministério Público, o meu voto é no sentido de acolhimento da moção proposta pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Saad Mazlum. Excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrub, eminente procurador-geral de Justiça, saúdo Vossa Excelência, saúdo também o eminente corregedor-geral em exercício, doutor Pedro Franco de Campos, saúdo igualmente a secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, saúdo também os eminentes conselheiros, doutor João Machado, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Norberto Marsura, e o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Saúdo também os eminentes integrantes do Ministério Público que estão assistindo e que vão assistir a esta sessão extraordinária. Saúdo também os integrantes que nos auxiliam para que possa se realizar a contento esta sessão. Eu ouvi com bastante atenção os fundamentos invocados tanto pelo doutor João Machado, pela doutora Tatiana, e serei bastante breve. Eu reitero aqui, acolho na íntegra, como já havia feito na sessão anterior, a exposição colocada pelo eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte, que muito bem demonstrou a necessidade de repúdio a esta resolução, mormente no que se refere à exclusão do Ministério Público da sua atuação funcional, notadamente na parte eleitoral. Reitero também, acolho na íntegra a manifestação do eminente conselheiro, do Dr. José Carlos Mascari Bonilha, e acrescento também o seguinte: o artigo 127 da Constituição Federal é bastante explícito ao prescrever que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que faz o artigo 4º desta resolução recentemente publicada pelo TSE? O artigo 4º, ele estabelece, sim, a censura.
Diz o artigo 4º, a produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados quanto aos requisitos, prazos e consequências do disposto no artigo 2º. Veja, ao suspender perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, o que se está fazendo é censura, porque está se evitando, mediante a suspeição, que manifestações sejam realizadas. Eu já mencionei aqui na sessão anterior que, no caso de manifestação ilícita, a questão se resolve mediante processo civil ou criminal, direito de resposta, é assim que se resolve. Mas a censura, ela é inadmitida em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Não existe exceção, mas é isso que faz o artigo 4º. E para piorar a situação, o artigo em debate aqui, que revogou uma disposição de uma outra resolução que exigia, que colocava nos termos da Constituição a prévia manifestação ou requerimento do Ministério Público. Ao revogar esse dispositivo, não resta dúvida alguma que foi excluído o Ministério Público, previsto lá no artigo 127 da Constituição, que é uma função essencial, permanente, essencial. Onde é que foi parar o artigo 127 e a essencialidade do Ministério Público? Por que retirar o Ministério Público dessa atuação? E digo mais, o Ministério Público, ele não é, porque aqui foi mencionado pelo Dr. João Machado que a execrável desinformação se faz essa resolução objetiva excluir a execrável desinformação. O que é desinformação? Ao Ministério Público não cabe apenas entrar com ação ou requerimento. O Ministério Público é fiscal da lei, inclusive para verificar, para fiscalizar se a autoridade, o presidente que recebeu esses superpoderes, doutor Alexandre de Moraes, é para verificar se ele efetivamente está cumprindo o que se dispôs, se o que ele está excluindo de ofício realmente é uma execrável desinformação. A execrável desinformação mencionada aqui se faz nos termos da lei e da Constituição Federal, respeitando princípios, direitos e garantias individuais de liberdade de expressão. Como disse, é exatamente essa a questão. Na verdade, o TSE está, sim, removendo conteúdos lícitos. Estão removendo conteúdos lícitos, fatos verdadeiros, estabelecendo que veículos de comunicação, como, por exemplo, a Jovem Pan, podem ou não podem dizer. Isso é censura. Basta dizer que até mesmo um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o eminente Marco Aurélio de Mello, foi censurado. Ele que recentemente afirmou que o meio justifica o fim, e não o inverso. Falar de poder de polícia para obstar a publicação de notícias e a manifestação do pensamento tem nome. Censura. Então, a censura agora tem um novo nome, poder de polícia. Isso sem falar em outras expressões e teses que foram levantadas pelo Tribunal Superior, pelo eminente ministro, para coartar e encaixar tudo no que se diz como fake news. Será que tudo é fake news? É aí que entra o Ministério Público, para fiscalizar,
para verificar se a liberdade de expressão, se as nossas garantias constitucionais, nossos direitos e garantias de liberdade de expressão, a não imposição de censura, se elas estão sendo respeitadas. Ele é o fiscal da lei. Não se notou isso? Não é só para ele ingressar com a ação dizendo que isso é proibido, isso é sim. Não, é para ele fiscalizar que isso não é proibido, mas Vossa Excelência, eminente ministro, presidente, está censurando, está excluindo informações verdadeiras. Veja, isso foi dito até mesmo pelo ministro, recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinados fatos publicados, se não me falha a memória, por uma produtora de vídeos denominada Brasil Paralelo, os fatos por ela publicados são verdadeiros, mas podem levar a uma conclusão falsa. Como assim? O juízo de valor e a conclusão sobre fatos verdadeiros não cabe ao censor, não cabe, aliás, não cabe censor algum, não cabe ao ministro, a qualquer outra autoridade. Cabe única e exclusivamente ao povo. Cabe a ele assistir, verificar, ler e, a partir daí, concluir, fazer um juízo de valor e verificar se aquilo é verdadeiro ou não, se ele pode ou não considerar. Essa é a questão. É essa balbúrdia que está sendo colocada, o horror que está sendo imposto ao povo brasileiro, que num momento tão delicado, tão importante na vida nacional, precisa, mais do que nunca, de obter informações. É justamente no período eleitoral, que se deve valer da liberdade de expressão e na liberdade, no direito de se informar, de ser informado. É agora que todas as pessoas do povo precisam se informar, saber quem é quem, se tal candidato é canibal, se o outro candidato foi condenado ou não, se é um ladrão ou não. É neste momento que o povo precisa ter conhecimento. Ele precisa saber para poder votar. Então, realmente, é inacreditável o que está acontecendo em nosso país. Nós estamos, sim, vivendo sob censura. O Ministério Público, defensor do regime democrático, está sendo alijado de suas funções, inconstitucionalmente alijado, violentamente alijado de suas funções, e realmente é de se lamentar. Eu espero, francamente, que para esse cala-boca, o Ministério Público faça a diferença e demonstre a defesa da sua própria instituição e das suas funções institucionais. Pois bem, dito isto, eu voto pela aprovação da moção de repúdio à exclusão do Ministério Público, e, embora não seja o caso, eu voto também pelo repúdio, eu repudio, voto pela moção, e eu aqui aproveito o ensejo para repudiar essa resolução, repudiar a conduta que vem sendo adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, especialmente por seu presidente, por algumas decisões também lamentáveis do Supremo Tribunal Federal, que vem dando guarida a esse descalabro, a essas inconstitucionalidades. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, a minha conexão caiu, eu estou numa situação aqui um pouco complicada, meu apartamento está reformando e eu consegui uma sala aqui no prédio onde eu estou participando dessa reunião. Então, a conexão acabou caindo aqui do Wi-Fi do prédio e eu estou utilizando o celular. Na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários. Como já foi exposto aqui, de acordo com o artigo 8º da mencionada resolução, permite-se ao Tribunal Superior Eleitoral verificar de ofício, independente de provocação do Ministério Público ou de qualquer interessado, a ocorrência da hipótese de
divulgação, compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Autoriza-se ainda a presidência do Superior Tribunal Eleitoral, sem provocação prévia, a extensão da decisão firmada com base no artigo 2º para outras situações com idênticos conteúdos. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral alijou o Ministério Público do procedimento eleitoral. E a Constituição de 1988 prevê a legitimidade do Ministério Público para a tutela coletiva, evidenciando a elevada importância dada pelo Constituinte a esta vertente da atuação do Ministério Público. O artigo 127 da caput da Carta Magna determina incumbir ao MP, abre aspas, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Outrossim, a atuação do Ministério Público na esfera extrajudicial, alcançando o campo eleitoral, encontra fundamentos específicos nos incisos 2, 6 e 8 do artigo 129 da Constituição Federal, que prevê entre as suas funções institucionais, abre aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias de sua garantia, inciso 2, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva, e requisitarem diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Ainda sobre a atuação das funções eleitorais do Ministério Público, a Lei Complementar 7593, em seu artigo 72 caput, estabelece que, abre aspas, compete ao Ministério Público Federal, exercendo o que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, ou seja, a Constituição Federal e a Lei Federal regra toda a atuação do Ministério Público no campo eleitoral. E como é ser disso, o doutor Augusto Aras, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador eleitoral e procurador-geral da República, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar contra trechos da citada resolução, especialmente esses que nós estamos estudando aqui, que discute a atuação do Ministério Público. O que diz o Procurador-Geral da República, que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, que é o Procurador Eleitoral, que diz o doutor Aras, que o MP tem à sua disposição procedimentos específicos para o trabalho investigativo, que na seara eleitoral servem à apuração de atos que possam configurar como atentatórios à lisura e irregularidade do processo eleitoral. Ainda, segundo o doutor Aras, que a revogação pura e simples da previsão do artigo 9, abre aspas, exclui do processo eleitoral amplamente considerado o principal e mais relevante agente constitucionalmente previsto na defesa do regime democrático, violando o artigo 127, caput da Constituição. Repito, a resolução exclui do processo eleitoral amplamente considerado o principal e mais relevante agente constitucionalmente previsto na defesa do regime democrático, violando
o artigo 127, caput da Constituição. Ainda segundo o doutor Aras, enquanto tutor da ordem jurídica e do regime democrático, o Ministério Público não pode ser afastado. O Ministério Público não pode ser afastado do controle da fiscalização do processo eleitoral em sentido amplo. Foi, os senhores queiram ou não, foi o que o Tribunal Superior fez. Afastou o Ministério Público do sistema do processo eleitoral. Permitir, ainda segundo o doutor Aras, permitir a ação uníssona e unilateral do órgão jurisdicional, desde o início da verificação do ilícito eleitoral até a decisão e aplicação de sanção, com a supressão da representação do Ministério Público e a ausência de previsão de possibilidade de provocação da Corte Eleitoral pelos candidatos interessados e partidos e coligações respectivas, o que foi dito aqui pelos meus colegas antecessores, abre espaço para atuação arbitrária, não desejada, arriscando-se a imparcialidade da jurisdição. Repito, abre espaço para atuação arbitrária, não desejada, arriscando-se a imparcialidade da jurisdição. Tudo isso foi dito pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, pelo representante eleitoral dos Ministérios Públicos do Brasil. Portanto, a preservação da legitimidade do Ministério Público Eleitoral para a participação ativa no processo eleitoral, assegurando-lhe a representação inicial ou intimação para intimação previamente à decisão, estabelecida na Constituição Federal, na Lei Complementar 75/93 e na legislação eleitoral, é medida inafastável sob pena de cumprimento do processo, do devido processo legal. E não há dúvida nenhuma, senhores, de que a resolução usurpa funções próprias do legislador e atenta contra o devido processo legal. E, por fim, já encaminhando para... Eu estou exaltado porque essa resolução mexe com o Ministério Público. Eu estou inconformado que os senhores não enxergam isso, que estão tirando atribuições do Ministério Público nessa resolução e os senhores estão conformados. Eu estou inconformado, daí a minha exaltação, daí a minha manifestação exaltada. Eu estou inconformado que o Tribunal Superior Eleitoral afaste o Ministério Público do devido processo eleitoral e os senhores estão conformados. Paciência. Por fim, a velha aspertiva, abre aspas, decisão judicial não se discute, cumpre-se, que no Estado de Direito atual, certamente evoluiu para assertiva. Decisão judicial se discute, mas deve, evidentemente, ser cumprida. Pelo exposto, respeitado o entendimento dos demais membros desse colegiado, inconformado com a posição de Vossas Excelências, mas eu respeito o posicionamento, voto pelo deferimento da moção do conselheiro Antônio Carlos da Ponte e, novamente, peço desculpas, o Ministério Público é minha casa, o Ministério Público é na minha vida, mexeu com o Ministério Público, mexeu comigo, daí a minha exaltação em nome do Ministério Público. Muito obrigado, senhores, e peço perdão novamente pela exaltação. Sequência, passo a palavra para o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, a quem peço licença para saudar a todos e a todas presentes na presente sessão extraordinária, que certamente fará história dentro da nossa instituição. Inicialmente, não se está discutindo, embora incidentalmente sim, a resolução em si, mas um dispositivo específico e que ofende a nossa instituição. E é a nossa instituição que nós estamos aqui para defender e, como bem apresentou o doutor Giuliotti, nós estamos aqui com a finalidade de defender a nossa instituição. A resolução 23.714 de 22, de início, ela ofende lei, criando procedimento, e a própria Constituição Federal, quando ofende, usurpando atribuições constitucionais
tão dificilmente conquistadas pelo Ministério Público. E vai além. Não é de hoje que nós estamos verificando e assistindo os tribunais superiores legislando a pretexto de uma omissão do Poder Legislativo, criando leis, estabelecendo por jurisprudência, estabelecendo por julgamentos, leis e que estão sendo admitidas, a pretexto de uma necessidade, de uma urgência ou a pretexto de se justificar a uma omissão, o que não acontece e nunca vai acontecer no caráter omissivo à instituição a que nós integramos, que é o nosso Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele não usurpa a função do legislador. O Ministério Público é parte fiscal da ordem jurídica. E a ele compete, desde logo, verificar como se fez o vício de forma em relação à própria resolução que procura interferir em lei, que procura interferir nas nossas atribuições institucionais, que foi o motivo de estarmos todos hoje aqui nessa sessão extraordinária. E a pretexto, ao contrário do que com todas as vênias foi afirmado, a pretexto de um poder de polícia incidental, amplia de forma quase que ilimitada este pretexto poder de polícia, esta efetiva intervenção, como ao Tribunal Superior Eleitoral. Constitui, sim, censura prévia. Constitui o que é pior, uma censura prévia seletiva, como se vê do artigo 4 da própria resolução, e alija o Ministério Público. É este o motivo da nossa indignação. A interferência em atribuições que representam o povo, a quem o povo legitimou para representá-lo, em todas as instâncias, em todos os poderes, e não a pretexto de alegação de inércia, sendo que a jurisdição é que traz essa inércia, e não a pretexto da inércia justificada ou não injustificada, inércia essa que não se vê na nossa instituição. Além do que, nós estamos assistindo ferir-se de morte o sistema acusatório. E o que é triste lembrar, que nós já temos sérios e graves precedentes no próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a mesma justificativa, alijando a atuação do Ministério Público ao taxá-lo, em segundo grau, como um órgão meramente opinativo. Como um órgão meramente opinativo. E o alijando, o afastando também da condição de parte, como um precedente, como outros precedentes que pode gerar referido artigo. Não é distante lembrar, e já fiz essa menção na sessão anterior, que o próprio tribunal, os próprios tribunais, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando tratou da prisão preventiva, entendeu que ela não poderia ser admitida de ofício, sob pena de estar se ferindo à imparcialidade, sob pena de estar se interferindo no exercício da própria jurisdição. A resolução em si, ela retira o Ministério Público, sim, o relega a uma condição de coadjuvância. E aqui a moção é contra esse alijamento do MP e acaba refletindo na defesa ou não da resolução. Aqui também repudio. Portanto, pedindo licença para encerrar aqui a minha manifestação, total apoio e votando pela moção, pelo voto apresentado pelo digno conselheiro Dr. Antônio Carlos da Ponte, aqui referendada. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. A palavra, doutor Calil, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos os participantes dessa sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na pessoa do nosso Procurador-Geral, Dr. Mário Luiz Sarrubo. E eu vou aderir integralmente aos motivos que foram expostos no voto do Dr. João Machado de Araújo Neto, complementados pela doutora Tatiana. Eu também entendo que a resolução em questão, ela não alija o Ministério Público do processo eleitoral, não retira atribuição, e tanto é assim que, mesmo depois da sua edição, ela foi utilizada pelo Ministério Público no caso citado, que é da filha do deputado Roberto Jefferson, Cristiane Brasil. Então, isso prova
que toda essa argumentação no sentido que o Ministério Público ficaria de fora, ficaria alijado, ficaria ferido de morte em suas atribuições, não se justifica, porque houve a intervenção do Ministério Público mesmo depois da resolução estar em vigor. De outra parte, como operadores de direito, cada um tem direito à sua opinião. Todos nós aqui somos operadores de direito, cada um tem direito à sua opinião pessoal, sua apreciação. Nós temos aqui pessoas com alto conhecimento técnico. Mas o fato é o seguinte: cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da matéria sob o ponto de vista constitucional. O Supremo Tribunal Federal é o Tribunal Constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, analisando essa mesma matéria que nós estamos aqui discutindo, entendeu que não há inconstitucionalidade. Então, me parece que esse Conselho votar uma moção de repúdio ao que já foi decidido, ainda que em sede de liminar pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe interpretar as normas constitucionais, não seria adequado. E uma das características do Estado Democrático de Direito é justamente o respeito às decisões judiciais. Então, por esses motivos, eu peço o VN e voto contra a moção de repúdio. Muito obrigado, doutor Calil. Com a palavra, o doutor Jurandir Marsura. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, peço vênia para, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todos os demais eminentes integrantes deste egrégio Conselho Superior, bem como os colegas que nos assistem. Saúdo também os nossos valorosos funcionários, passando desde logo a proferir o meu voto. Respeitosamente, voto contrariamente à proposta de repúdio ao artigo 8º da Resolução TRE, número 23.714/2022, e embaso minha discordância na lapidar fundamentação contida nos excelentes votos dos colegas que me precederam, o doutor João Machado de Araújo Neto, doutora Tatiana Vigiane Bicudo e doutor Antônio Calil Filho, que esgotaram a matéria, aos quais, a rigor, nada tenho a acrescentar, exceto para reafirmar que a resolução em análise não retirou as atribuições do Ministério Público, que são previstas na Constituição Federal, artigo 127, caput, e 129, incisos 2, 6 e 7. O Ministério Público continua legitimado tanto para requisitar o exercício do poder de polícia ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para imediata remoção de conteúdos da internet, como para ingressar com representação eleitoral com pedido de liminar com igual finalidade. Esse, portanto, é o meu voto. Obrigado, doutor Jurandir Marsura. Com a palavra, o doutor Pedro Franco de Campos. Senhor Procurador-Geral, presidente deste colegiado, na pessoa de quem saúdo todos os componentes do Conselho Superior, fazendo um registro à nossa querida secretária, doutora Tatiana. Um abraço afetuoso aos servidores e os meus cumprimentos àqueles que nos assistem. Eu estou de passagem pela Corregedoria Geral e não imaginava que as reuniões do Conselho fossem tão, assim, de debater esses temas tão importantes. E é realmente um tema muito importante que nós vamos aqui decidir nessa reunião matinal. Com o devido respeito ao proponente, o doutor Antônio Carlos da Ponte, vou acompanhar o voto do doutor João Machado de Araújo Neto e da doutora Tatiana Bicudo, pelos seus fundamentos, razão pela qual não há censura imposta a quem quer que seja, e jamais retirado qualquer poder institucional do Ministério Público, porque eu fiz parte da geração que construiu constitucionalmente o Ministério Público Paulista. Eu acompanhei todo o trabalho capitaneado pelo querido amigo Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, Sabella, Burli e outros tantos que construíram o perfil constitucional do MP. Houvesse alguma retirada de função institucional, meus prezadíssimos conselheiros e senhor Procurador-Geral,
seria eu aqui o primeiro a levantar em alto e bom som e bradar pelas nossas conquistas duras no período da Constituição de 88. Não foi retirado, não foi tisnado nenhum poder do Ministério Público. Tanto não foi que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que a resolução não tisna, não rasga, não diminui nenhum poder institucional do Ministério Público. Todas as nossas atribuições eleitorais estão preservadas e devem ser exercidas na medida da necessidade entendida pela discricionariedade do poder do procurador regional, do procurador eleitoral nacional e dos procuradores regionais eleitorais, de acordo com os fatos que vão acontecendo nessa pré-campanha estimulada, infelizmente, por uma disputa apoiada em ódio radicalizado dos dois lados. Com essas considerações, meu presidente, eu voto pelo não acolhimento da proposta, pelos fundamentos do colega João Machado e Tatiana, e apresento a todos votos de boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro Franco de Campos. Dando sequência, eu encaminho também voto contrário à proposição do doutor Antônio Carlos da Ponte. Em primeiro lugar, porque, na minha visão, respeitadas as opiniões em sentido contrário, a resolução 23.714/2022 não suprimiu legitimidade do MP para requerer medidas de polícia nas eleições relacionadas, notadamente nas questões relacionadas às fake news. Queria pontuar aqui, é muito importante que nós tenhamos em mente que o direito não se interpreta em tiras ou fatias. Já ensinava isso de forma magistral o professor Eros Grau. É preciso analisarmos o direito sistematicamente, envolvendo nessa empresa o domínio de conceitos e das naturezas de seus institutos. O MP pode manejar qualquer pedido de providências a respeito do assunto. E agora, também os partidos políticos e até mesmo qualquer pessoa, pois não se trata do monopólio do exercício, por exemplo, do direito de ação penal pública, senão do direito de petição sobre matéria que, por ser elementar ao que se conhece como police power, autoriza o exercício das providências legais ex officio pela autoridade competente. Síntese. A legitimidade do MP não foi em momento algum tangida. E tudo mais, o quanto se disser em sentido contrário, perdoe-me, é paranoia ou mistificação. Friso que a normativa impõe ao sistema de controle meios mais expeditos e eficazes de assegurar a regularidade e a legitimidade do processo eleitoral, especialmente com a rápida remoção de conteúdo que afeta a sua integridade. Ou seja, é uma norma impregnada de resolutividade, de eficiência, inclusive espargindo a eficácia de uma decisão para outros modais, como se dá no caso da extensão da decisão. Insisto que a nova previsão não afasta do Ministério Público a perspectiva de requerer o exercício de um poder de polícia, como não retira do Ministério Público a possibilidade de ajuizar representação eleitoral por força de sua legitimidade de agir colocada no artigo 127 da Constituição Federal, no artigo 96 da Lei 9.504/97 e no artigo 3º, parágrafo único da Resolução TSE 23.608. Tampouco essa normativa implanta a censura. Liberdade de expressão, perdoe-me, não é direito de mentira, não é direito de propagação de fake news. A remoção de conteúdos já era prevista no artigo 38 da Resolução 23.610 de 2019 e é posterior, de maneira que não se tange a proibição constitucional de censura prévia. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual as normas que disciplinam a veiculação de propaganda eleitoral não afetam a liberdade de manifestação do pensamento constitucionalmente garantida.
porque não estabelecem qualquer controle prévio sobre a matéria a ser veiculada, sendo equivalentes, na ordem constitucional, o referido princípio, com o da lisura e legitimidade dos pleitos, com que a compatibilização de ambos torna possível a repressão dos abusos cometidos. Aqui se tem um acórdão da lavra do eminente ministro Eduardo Alckmin. O controle judicial previsto pela resolução é exercido a posteriori, e sua aplicação é restrita ao período eleitoral. Não se impôs qualquer restrição aos meios de comunicação ou mesmo à linha editorial da mídia impressa ou eletrônica. O Supremo Tribunal Federal julgou o assunto e, por acachapante maioria, refutou a inconstitucionalidade da resolução. Não é, me perdoem, e com todo respeito aos eminentes pares deste colegiado, não é função do Conselho Superior do Ministério Público censurar o Supremo Tribunal Federal, se não atuar, se for o caso, nos processos respectivos. Daí porque voto também contrariamente à proposição do conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Peço, por favor, para a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que possa nos dizer aí como ficaram as votações, porque eu confesso que não acompanhei, eu não fiz o placar aqui, doutora Tatiana, por favor. A moção foi rejeitada por 6-5, votaram a favor os conselheiros Bonilha, Saad, Juliotti, Marco Antônio e Ponte. Votaram contra os conselheiros João, Tatiana, Calil, Jurandir, Pedro e Sarrubo. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu indago ao conselheiro Antônio Carlos da Ponte se a questão é de ordem, porque se não for questão de ordem, o debate está encerrado, evidentemente. O meu objetivo aqui, senhor presidente, não é de maneira alguma reacender o debate, muito pelo contrário. Eu só quero que fique consignado na ata o meu mais veemente protesto contra a afirmação de Vossa Excelência que a intenção do Conselho Superior do Ministério Público foi censurar o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. O Conselho Superior do Ministério Público ele não busca censurar o Supremo Tribunal Federal. O que ele busca é evitar um ato de violência contra a nossa instituição. Então, gostaria que isso ficasse consignado, uma vez que já ficou claro que, de acordo com a decisão que foi adotada aqui, está se entendendo que uma resolução ela acaba superando o próprio texto legal. Então, eu peço que fique consignado essa minha irresignação com a afirmação de Vossa Excelência, assim como com a afirmação infeliz de que consiste em paranoia ou mistificação lutar por aquilo que pertence ao Ministério Público. Vossa Excelência, evidentemente, nós, podemos nos expressar, não é? Que fique consignada a sua resignação, mas, evidentemente, que fique consignado também, doutora Tatiana, que foi expressão aqui tomada e lançada na defesa de convicções jurídicas pessoais, momento algum, o procurador-geral, eu fiz menção à censura do Supremo ou qualquer outro elemento, adjetivação, como, por sinal, tem sido comum em relação à minha pessoa neste colegiado. De todo modo, eu peço que fique consignado também a minha indignação pela proposta, pelo registro feito pelo doutor Antônio Carlos da Ponte. De maneira que declaro, então, encerrada esta reunião extraordinária, desejando a todos os membros deste colegiado, aos senhores servidores e todos aqueles que nos assistiram, o meu abraço e o desejo de um bom final de dia, de uma boa segunda metade desta jornada, desta quinta-feira, que tenhamos um ótimo final de semana e que todos nós possamos votar com tranquilidade no próximo domingo, exercendo as nossas convicções políticas, que têm que ser exercidas, é bom pontuar, no voto. É ali um momento de exercermos nossas convicções políticas, não na nossa profissão, não na condição
de promotor ou de procurador de justiça. Muito boa tarde a todos. Declaro encerrados os trabalhos. Boa tarde, gente. Até logo. Felicidades para todos. Boa tarde, que Deus nos ajude a todos. Boa tarde. Boa tarde a Boa tarde a todos. todos.